No podcast de hoje, iremos falar sobre o sistema nervoso autônomo e traremos alguns participantes para abordar sobre o tema. O sistema nervoso autônomo é uma parte do sistema nervoso que funciona independentemente da vontade e consiste em neurônios que conduzem impulsos desde o sistema nervoso central, cérebro ou espinal medula, até as glândulas músculo liso e músculo cardíaco. O sistema nervoso autônomo é a parte do sistema nervoso que alimenta os órgãos internos, incluindo os vasos sanguíneos, estômago, intestino, fígado, rins, bexiga, órgãos genitais, pulmões, pupilas, coração e as glândulas digestivas, salivares e sudopriárias. O sistema nervoso autônomo é composto por dois sistemas, o simpático e o parasimpático. Depois que o sistema nervoso autônomo recebe informações sobre o corpo e o ambiente externo, ele responde estimulando os processos corporais, geralmente pela divisão simpática ou inibidos pela divisão parasimpática. O caminho de um nervo autônomo envolve duas células nervosas. Uma delas está localizada no tronco cerebral ou na medula espinhal. É conectada por fibras nervosas a outra célula, localizada em um grupo de células nervosas chamada gânglios autônomos. As fibras nervosas desses gânglios se conectam com órgãos internos. A maioria dos gânglios para a divisão simpática está localizada bem do lado de fora da medula espinhal, dos dois lados. Os gânglios para a divisão parasimpática estão localizados próximos ou nos órgãos a que estão conectados. Funcionamento do sistema nervoso autônomo. Ele controla os processos internos do corpo, tais como os seguintes: a pressão arterial, a frequência cardíaca e respiratória, temperatura corporal, digestão, o metabolismo, o equilíbrio da água e dos eletrolíticos e a produção dos líquidos corporais, como a saliva, o suor e as lágrimas. Sistema urinário e resposta sexual. Muitos órgãos são controlados basicamente pela divisão simpática ou a parasimpática. Às vezes, as duas divisões têm defeitos opostos no mesmo órgão. Por exemplo, a divisão simpática aumenta a pressão arterial e a parasimpática reduz. No geral, as duas divisões funcionam juntas para garantir que o corpo responda de modo apropriado a diferentes situações. Geralmente, o sistema simpático executa o seguinte: ele prepara o organismo para situações de estresse ou de emergência, lutar ou fugir. Para isso, o sistema simpático aumenta a frequência cardíaca e força as contrações do coração para que ele aumente. As vias respiratórias podem facilitar a respiração. Faz o corpo liberar a energia que está armazenada. Aumenta também a força muscular. Esta divisão também faz a palma da mão suar, as pupilas dilatarem e o cabelo ficar em pé. Reduz os processos do corpo que são menos importantes em emergência, como a digestão e a urina. O que é o sistema nervoso parasimpático? É o sistema que é responsável por fazer o organismo se acalmar após uma situação de estresse ou emergência. Assim, ele irá diminuir os batimentos cardíacos, a pressão arterial, a adrenalina e o açúcar presente no sangue. O sistema parasimpático ele executa o seguinte: controla os processos do corpo durante situações comuns. Geralmente, o sistema parasimpático conserva e restaura, reduz a frequência cardíaca e diminui a pressão arterial. Ele estimula o processamento dos alimentos pelo trato digestivo e elimina as excreções. A energia do alimento processado é usada para restaurar e criar tecidos. Ativação parasimpática. Os sistemas simpático e parasimpático estão envolvidos na atividade sexual, já que fazem parte do sistema nervoso que controla as ações voluntárias e transmite a sensação da pele. Eles são usados dois mensageiros químicos neurotransmissores para se comunicar no sistema nervoso autônomo. As fibras que separam a norepinefrina são chamadas
adrenérgicas. Em geral, a acetilcolina tem efeito parasimpáticos, inibidores, e a norepinefrina simpático estimulantes. Entretanto, a acetilcolina tem alguns efeitos simpáticos. Por exemplo, às vezes ele estimula o suor ou deixa o cabelo em pé. Doenças autônomas podem resultar de distúrbios que danificam os nervos autônomos ou parte do cérebro que ajudam a controlar os processos corporais, ou elas podem ocorrer espontaneamente sem uma causa evidente. As causas comuns de doenças autônomas são diabetes, que é a causa mais comum, doenças de nervos periféricos, envelhecimento, doenças de Parkinson, e existem outras causas menos comuns que incluem as seguintes, a que eu vou falar agora: neuropatias autônomas, atrofia multissistêmica, insuficiência autônoma pura, doenças da medula espinhal, certos medicamentos, distúrbios das junções neuromuscular, onde os nervos se conectam com o músculo, como o botulismo e a síndrome de Lambert-Eaton, determinadas infecções virais e lesões nos nervos do pescoço, incluindo as que resultam de cirurgia. Sintomas. Nos homens, a dificuldade em iniciar e manter uma ereção pode ser um sintoma inicial de uma doença autônoma. As doenças autônomas geralmente causam tontura ou sensação de desmaio iminente devido a uma redução excessiva na pressão arterial quando a pessoa se levanta. As pessoas podem suar menos ou nada e por isso ficam intolerantes ao calor. Uma pessoa com uma doença autônoma pode se sentir-se prematuramente cheia ou até vomitar, pois o estômago esvazia muito lentamente, chamado de gastroparesia. Algumas pessoas não conseguem segurar a urina que tem incontinência urinária, geralmente porque a bexiga é hiperativa. Outras pessoas têm dificuldade em esvaziar a bexiga, tem retenção urinária, pois a bexiga é hipoativa. Pode ocorrer constipação intestinal ou a perda dos movimentos intestinais. As pupilas podem não dilatar e estreitar, conforme a alteração da luz. Avaliação de um médico. Teste para determinar como a pressão arterial muda durante certas manobras. Eletrocardiograma, teste de suor. Durante o exame físico, os médicos podem verificar se há sinais de doenças autônomas, como hipotensão ortostática. Por exemplo, eles medem a pressão arterial e a frequência cardíaca enquanto uma pessoa está deitada ou sentada, e depois que ela se levanta para verificar de que forma a pressão arterial muda quando se troca de posição. Quando a pessoa se levanta, a força da gravidade dificulta a volta do sangue das pernas para o coração. Assim, a pressão arterial diminui. Para compensar, o coração bombeia com mais força e a frequência cardíaca aumenta. Portanto, as alterações na frequência cardíaca e na pressão arterial são leves e breves. Se as alterações forem maiores ou durarem mais tempo, a pessoa pode ter hipotensão ortostática. A pressão arterial também é medida continuamente enquanto a pessoa faz uma valsa. Tentar exalar com força e sem deixar o ar sair pelo nariz ou pela boca, semelhante a fazer força durante o movimento intestinal. Um eletrocardiograma é realizado para determinar se a frequência cardíaca se altera, como faz normalmente durante a respiração profunda e a manobra da valsa. Um teste de inclinação ortostática, para verificar como a pressão arterial e a frequência cardíaca se altera quando a posição muda. Neste exame, a pressão arterial é medida antes e depois da pessoa, que está deitada em uma plataforma em uma mesa giratória, ser inclinada a uma posição reta. O teste de inclinação rástica e a manobra valsa, realizados em conjunto, podem ajudar os médicos a determinar se uma queda de pressão arterial resulta de doença do sistema nervoso autônomo. Os médicos examinam as pupilas quanto a respostas anormais ou falta de resposta à alteração da luz. Também é realizado. Para um teste de suor, as glândulas sudoríparas são estimuladas por elétrodos repletos de acetolina e colocados na perna e no antebraço.
Depois, o volume de suor é medido para determinar se a produção está normal. É possível sentir uma leve queimação durante o exame. No exame de suor, é aplicado um contraste à pele e a pessoa é colocada em um compartimento aquecido e fechado para estimular a suderose. O suor faz contraste de cor. Em seguida, os médicos avaliam o padrão da perda de suor, o que pode ajudá-los a determinar a causa da doença do sistema nervoso autônomo. Outros exames podem ser realizados para verificar quais distúrbios podem causar a doença autônoma. Tratamento da causa. Caso identificada, alívio de sintomas. São tratados problemas que podem contribuir para a doença. Se não houver nenhum problema ou se não for possível de tratamento, o foco é aliviar os sintomas. Medidas simples e às vezes os medicamentos podem ajudar a aliviar alguns sintomas das doenças autônomas. Hipertensão ortostática. Pede-se a pessoa para levar a cabeceira da cama uns 10 centímetros e para ficar de pé lentamente. Usar modeladores ou vestuário de apoio, como a cinta abdominal ou meios de compressão, pode ajudar. Às vezes são usados medicamentos. A fluocorticina mantém o volume do sangue e assim a pressão arterial. A miodrina ajuda a manter a pressão arterial, estreitando as artérias, constrição. Esses medicamentos são administrados por via oral. Retenção urinária. Se ocorrer a retenção urinária porque a bexiga não se contrai normalmente, é possível ensinar as pessoas a inserirem um catete, tubo fino de borracha, pela uretra e na bexiga. O catéter permite que a urina retida na bexiga seja drenada, causando um alívio. As pessoas inserem o catéter várias vezes por dia e removem quando a bexiga estiver vazia. O Bentancol pode ser usado para aumentar o tônus da bexiga, ajudando assim a esvaziá-la. Constipação intestinal. Recomenda-se seguir uma dieta com alto teor de fibra e uso de laxantes emolientes. Se a constipação persistir, pode ser necessário o uso de enemas de função erétil. Geralmente, o tratamento consiste na administração de medicamentos via oral, como sildenafila, tadalafila ou valdenafila. Os dispositivos de constrição, faixas e anéis colocados na base do pênis ou dispositivos a vácuo são usados algumas vezes.